Você que acompanha nosso canal sabe que a nossa grande paixão são os refrigerados a ar. E por diversos motivos. Mais do que a paixão pelos refrigerados a ar, a nossa grande paixão é a mecânica. E o Fusca, ou a Kombi, ou uma Brasília, ele consegue materializar pra gente tudo aquilo que a gente vê de benéfico na mecânica, tudo aquilo que a gente vê como virtude. Por exemplo, a simplicidade de manutenção, a simplicidade do projeto, a durabilidade. Fora isso, alguns pontos ainda que tornaram toda a linha refrigerada a ar muito conhecida no Brasil. Baixo custo de manutenção e facilidade de encontrar peças. Sim, sei, concordo que hoje em dia as coisas não são bem assim na questão da facilidade de manutenção e na facilidade de encontrar peças. Mas eu acredito que todo mundo que se encanta com o Fusquinha levou em algum momento em consideração todas essas virtudes. Como ainda que seja uma paixão, é uma paixão racional aquilo que a gente tem pelos Fusquinhas, a gente não só enxerga as qualidades mais os defeitos, mais do que isso, a gente aprende a conviver, vamos dizer, com as limitações do projeto. Quando eu falei isso, a Bianca já me olhou feio. Bianca, quais são as limitações do projeto? Para o tamanho do carro, a gente tem pouco espaço interno, não é o carro mais confortável do planeta Terra e nem do sistema solar e de lugar nenhum. É que a gente gosta da máquina, a gente gosta do pacote, a gente gosta da solução. Proporcionalmente ao tamanho do carro, o porta-malas também não permite que você carregue muita coisa, porque ele não foi... o carro, a carroceria do carro não foi desenhada pensando em você carregar muita bagagem. Mesma coisa na questão dos freios, principalmente de um dos anos 60, ele tem os freios relativamente limitados e você precisa, com um Fusquinha antigo com a suspensão original, tomar bastante cuidado nas curvas. Mesmo com todas essas características, a gente adora, a gente convive com isso, como num relacionamento humano qualquer, a gente convive com as qualidades e com os defeitos de uma pessoa com a qual a gente esteja se relacionando, e a gente sim consegue ser muito feliz com o Fusquinha. Tonela, dá para ser mais feliz com o Fusquinha? Dá. Provavelmente quem gosta de Fusquinha da mesma forma que a gente, se você oferecer um ferro de Detroit, um Opala, o cara vai falar, pô, legal, motorzão grande e tal, dá licença agora que eu vou ver onde eu parei lá meu Fusquinha, ver se não tem ninguém em volta. Tá, é mais ou menos assim, você vê, você admira a diferença mecânica, mas você já fez a sua escolha. No caso dos fusqueiros, você já fez a sua escolha, que é um Fusquinha, ou que é uma Brasília, ou por exemplo, uma Kombi. Se um dono de um Fusquinha sonha com alguma coisa diferente de um Fusquinha, ele já chuta lá para cima, ele sonha com um Porsche refrigerado a ar, provavelmente dos anos 60, dos anos 70, alguma coisa assim. Então hoje o assunto não é nenhum Fusquinha, hoje a gente vai tratar de um assunto diferente, mas é um carro tão fascinante quanto o Fusquinha e um carro que provavelmente tem tantos fãs quanto o Fusquinha tem aqui no Brasil. E mais do que isso, a gente vai ser não passional, e sim a gente vai ser bastante técnico para reconhecer os pontos onde essa pequena maravilha que a gente vai apresentar são superiores ao Fusquinha. Bianca, dá uma olhada nisso daqui, ó, na altura do meu nariz. Bianca, olha que maravilha. De uma hora para outra eu cresci. Ou a gente está perto de uma coisinha realmente pequena e maravilhosa. Essa maravilha aqui é um Mini Austin 1980 do Kaique e do Eduardo, os mesmos donos do Alfa GTV que a gente teve a oportunidade de mostrar aqui um tempo atrás. É uma aquisição recente deles e o carrinho veio fazer uma visita aqui para uma regulagem básica e que vocês vão ter a oportunidade de acompanhar. Mais do que isso, esse carrinho causou um terremoto quando chegou aqui em casa, porque despertou a paixão da Bianca, despertou a paixão da Cátia e despertou a paixão da Bruna. E todas elas, colocando a parte racional acima da passional, todas elas cogitaram a possibilidade de fazer alguma troca do Mini Cooper, seja pela Kombi, seja pelo Fuscatia, ou seja pelo meu Fusquinha vermelho.
porque o carrinho realmente é maravilhoso. Tonela, sua família está traindo movimento. Não existe movimento, a gente gosta de mecânica. E esse carrinho aqui, eu acredito que ele tocou no ponto fraco de todo mundo, e eu acredito que vocês vão ter a mesma admiração por ele que a gente acabou tendo. Bom, aqui o canal é de mecânica, aqui o canal é de graxa, é de dedo martelado, e eu não vejo muito sentido eu ficar repetindo igual um papagaio uma ficha técnica que eu posso pegar numa busca rápida aí no Google. Então, de qualquer forma, eu vou resumir o pouco que eu sei do carrinho, tá? Para que a gente possa realmente partir para um teste prático e apresentar todos os detalhes que a gente vai ter oportunidade de fazer a manutenção. É praticamente o Fusquinha inglês, tá? É o carro popular da Inglaterra. Foi provavelmente projetado no final dos anos 50, foi bastante popular nos anos 70 e é chamado de Mini. O primeiro que saiu foi o Mini Austin e também o Mini Morris. Eram mais ou menos como subdivisões de uma empresa que chamava BMC, que provavelmente era a dona do projeto. Então existem versões que chamam Mini Austin, que é esse. Existe o Mini Cooper, que depois foi aproveitado o nome, porque o Mini Cooper aparentemente era uma versão um pouquinho mais esportiva, e o Mini Morris. Tá? Eu já tive a oportunidade de ver corrida dessas maravilhas mais ou menos na mesma época que eu assisti a corrida de Alfa lá em Interlagos. E de todas as provas, sem dúvida, era a prova mais emocionante que tinha. Força livre passava mais rápido? Passava. Era V8 com carro europeu, com Porsche, com BMW, passava mais rápido. Mas o bacana da corrida dos Mini Cooper é que todos os donos de Mini Cooper, eles eram muito amigos, a gente percebia isso, eles interagindo muito nos boxes, e ali ninguém estava para chegar em primeiro lugar, eles estavam para fazer todos passarem zumbindo ao mesmo tempo na reta, e numa velocidade que não era muito alta, que se você chegar nessa velocidade numa rodovia hoje em dia, você vai estar na velocidade provavelmente permitida ali dela. E realmente eles chamaram bastante a minha atenção. Mais uma vez eu estava naquela fase crítica, doentia de achar que tudo que era maior era melhor, então eu estava mais de olho nos ferros de Detroit. Para falar a verdade, isso daqui me passou, tirando a questão da amizade dos donos dos carrinhos ali, me passou completamente despercebido. Infelizmente a gente perde anos preciosos da vida aí, às vezes com algum preconceito besta ou não querendo enxergar que às vezes, como nesse caso aqui, menos acaba sendo muito mais, e vocês vão ter a oportunidade de compreender o que eu estou dizendo. Bom, lembrando que provavelmente na Inglaterra era um dos carros mais populares e mais baratos que existiu nos anos 70, nos anos 60 e 70 também, e incrivelmente ele foi fabricado, se eu não me engano, até o início dos anos 2000. Aqui o projeto aparentemente ele foi feito pensando somente no motorista e nos passageiros. A posição do motor, o formato da carroceria, a disposição de todo o conjunto mecânico foi uma consequência do conforto das pessoas que poderiam andar dentro do carro. Então a gente está aqui diante do motorzinho da pequena usina de força, tá? É uma mecânica, vamos dizer, bastante simples, bastante popular, e vocês vão reconhecer aí várias características que a gente pode encontrar num Ford CHT, por exemplo, ou num Opala de 4 cilindros. A diferença é que, se a gente for considerar que isso daqui é início dos anos 60, ele tem um design de vanguarda. Ele tem a montagem transversal do conjunto mecânico e a tração dianteira. Se a gente perceber, todo o conjunto mecânico ele fica aqui, ó, nesse espaço que provavelmente tem 60 ou 70 centímetros apenas. 4 cilindros, existiram várias versões. Existia uma versão de aproximadamente 850 centímetros cúbicos, existia uma versão 998 centímetros cúbicos, e aparentemente, pelo pouco que eu li,
os donos fazem questão de falar que ele é um 998, não tem nada de 1.0. Eles gostam de ser menores do que 1 litro. Depois disso tem alguma coisa próximo de 1100, não sei se é 1070, alguma coisa assim. E tem o, vamos dizer, o mais potente de todos, que é o 1275. Esse daqui, até onde eu sei, é um 998. É um 4 cilindros em linha, bloco de ferro, cabeçote de ferro, comando de válvulas no bloco acionado por corrente, no mesmo design do Ford CHT, tá? A corrente fica do lado ali do pequeno radiador. Aí a gente tem pequenas varetinhas aqui acionando 8 minúsculos balancins que por sua vez vão acionar as válvulas. A sofisticação aí da solução mecânica não para por aí. O radiador, ao contrário da maioria dos carros que fica bem na frente da grade para receber todo o ar, esse daqui ele fica na lateral do paralama esquerdo. E o funcionamento dele, se você parar para observar depois de 1 minuto, você é capaz de chegar à conclusão: pô, como que eu não pensei numa coisa dessas antes? Mais do que isso, é natural que a gente não pense, porque a gente está aqui só admirando o carrinho. Mas como que outras montadoras não usaram essa solução, que é bastante interessante. O ar vai entrar por aqui de qualquer forma, tá? Então a gente tem uma ventoinha mecânica aqui, ligada o tempo todo. Ao contrário, por exemplo, de um Opala ou de um ferro de Detroit, que a ventoinha está girando e está puxando o ar pela frente do radiador e jogando para o cofre do motor, numa montagem longitudinal, aqui a gente tem no sentido oposto. Ele está pegando o ar que está aqui no cofre do motor e está jogando no radiador. A Bianca vem aqui atrás e ela vai mostrar várias fendas aqui no paralama para ele jogar, para ter um fluxo de ar. O ar quente ele acaba saindo por essas pequenas frestas. Aqui onde eu tô com a mão, a gente tem a caixa de transmissão, o câmbio, e é bem pequeno, é muito compacto, e pelo que eu pude observar, ele está integrado com a parte de baixo aí do cárter, que depois a Bianca vai ter oportunidade de mostrar. É um cárter de alumínio e um cárter aletado. O óleo do motor, ele tem a característica de não só lubrificar o motor, mas lubrificar a transmissão também. Aqui nessa ponta a gente tem a embreagem, tá? É feita uma montagem diferente. O eixo do motor ele acaba passando, vamos dizer assim, por dentro do câmbio, sai aqui e a gente tem um acoplamento do motor para o câmbio através da embreagem, que fica aqui nessa extremidade. Ou seja, se você tem que trocar a embreagem ou fazer alguma manutenção, você não tem que separar motor de câmbio, você não tem que fazer nada disso, basta você soltar essa tampa que você tem acesso direto na embreagem. Esse carrinho é muito enjoado, porque olha aqui, olha o que ele tem um acionamento de embreagem hidráulico muito mais sofisticado do que saiu em qualquer Fusca. E por que eu estou fazendo a comparação com o Fusquinha? Porque certamente esse carro na Europa, em muitos países, ele foi uma alternativa a quem queria ter um carro popular, a quem queria ter um carro com a manutenção simples. A manutenção desse daqui é muito, muito simples mesmo. Não pra gente, porque a gente aqui não tem absolutamente peças, tá? Mas se você considerar um inglês ali, até hoje em dia mesmo, ele deve ter uma facilidade enorme para encontrar peças para esse belo carrinho. Manutenção facilitada, motor de arranque aqui na frente, tá? Se você precisa fazer alguma manutenção, você não tem que deitar embaixo do carro nem nada. Bobina de ignição, distribuidor bem aqui na frente, com platinado. Esse daqui tem uma versão com platinado ainda, apesar de ser 1980. Ali, filtro de óleo, tá, com uma tubulação que sai direto do filtro e alimenta a galeria principal de lubrificação do bloco do motor aqui. E ali a gente vê um pequeno alternador, mas suficiente para abastecer de eletricidade esse pequeno carrinho. Bom, o que a Bianca está mostrando à esquerda é o cilindro mestre, que vai garantir aí que o pequeno carrinho pare, se detenha. E do lado direito a gente percebe um segundo reservatório, que é o reservatório do acionamento da embreagem hidráulica.
Aqui a gente tem o sistema de alimentação, um SU, um Venturi variável, que é uma sofisticação que provavelmente é um orgulho dos ingleses, porque não existe dúvidas que é o carburador mais inteligente e mais eficiente de todos os sistemas que a gente conhece. Tonela, se fosse assim, ele seria usado em todos os carros. Não é usado em todos os carros por um motivo muito simples. É usado na maioria dos carros ingleses esse sistema porque é uma patente inglesa. Se você for um alemão e quiser usar um carburador inglês, provavelmente você vai levar seu dinheiro para outro país. Isso eu acho que vale para qualquer montadora. E não é interessante. É interessante você manter tudo, entre aspas, dentro da sua casa. Toda a produção da sua montadora dentro do seu país, dentro da medida do possível. A gente não está falando do mundo moderno, mas a gente está falando de um mundo onde as coisas eram só um pouquinho mais racionais. E a gente observa que o carburador ele não está na vertical perfeita e ele não está também na horizontal. Ele fica inclinado num ângulo determinado pelo coletor de admissão. E aqui do outro lado a gente percebe que a boia, a cuba, pode vir aqui, Bianca. A cuba ela tem um pequeno ajuste para que você consiga manter ela exatamente na horizontal, independente da posição do carburador. Tonela, não gostei porque esse daqui é refrigerado a água, pode vazar água, e você falou mal do Fusquinha que é refrigerado a ar. Bianca, aproxima aqui, vamos jogar uma pá de cal em cima da questão da refrigeração agora. Aqui a gente tem 3 selos de motor. Para que serve esse selo? No momento da fundição do bloco, são necessárias algumas passagens aí para o molde poder formar as galerias de refrigeração. Depois que o bloco está fundido, essas passagens têm que ser fechadas dessa forma para que a água possa circular tranquilamente. No caso de vamos dizer, de um inverno muito rigoroso, do líquido de arrefecimento acabar congelando dentro do motor, ele aumenta de volume. Se isso acontece, o bloco do motor pode acabar até rachando. Para evitar isso, o selo ele funciona como um fusível. Ele acaba numa improvável situação de todo o líquido congelar, e quase que uma situação impossível aqui no Brasil, provavelmente o selo seria expulso imediatamente antes da água congelar. Às vezes, quando um carro refrigerado a água apresenta um vazamento e o dono leva no mecânico, ele tem a triste notícia que o selo está enferrujado e apresentou um vazamento, que é um desses tampões aqui. Tem que trocar, uma coisa bem chata de ser feita e dá bastante trabalho. E aqui a gente não vai correr esse risco nunca. Por quê? Porque ao contrário dos motores que a gente tem aqui refrigerados a água, que tem selos de ferro, de uma chapa praticamente galvanizada aí, ou com pouco ou nenhum tratamento, esse selo aqui é de latão. Em outras palavras, traduzindo, ele não vai enferrujar nunca, ele não vai furar nunca por oxidação. Então provavelmente ele vai ficar aí enquanto esse motor estiver funcionando bem. Se for trocado, vai ser trocado numa eventual retífica. Bom, tecnicamente a gente concorda que a mecânica aí está quase que empatada. A gente tem um motorzinho 998 aqui, menos do que um litro de deslocamento, muito sofisticado, refrigerado a água, selos de latão, Venturi variável, um distribuidor convencional com platinado. Tonela, prefiro o refrigerado a ar do Fusca, 1300, 1500, 1600, me dá muito torque. Concordo, pode ser, é uma possibilidade. Só que a partir de agora, tudo que a gente vai mostrar, o projeto original do Fusca, contemporâneo a esse pequeno carrinho aqui, na minha visão, ele vai passar só a perder pro Mini Austin. E a gente vai começar pela questão da suspensão. Infelizmente eu não vou conseguir desmontar a suspensão agora, mas a suspensão, ainda que seja um carrinho pequeno, um carrinho, vamos dizer, popular, ela é bastante sofisticada, principalmente considerando aí que ela tem mais de 50 anos de projeto. Aqui a gente está com uma roda esportiva aro 13, tá? Em outras palavras, para esse carrinho, esse daqui é um rodão. É a mesma coisa o cara pegar um AP hoje e colocar uma roda aro 19, tá? Com um pneu dessa altura.
Aqui é mais ou menos a mesma coisa, guardadas as devidas proporções. Só que aqui a roda é apenas uma aro 13 e o pneu é 175 série 50. Aro 13. Vou tornar aqui, qual que é a roda original? Aro 10. É uma roda bem menor do que essa. E a altura final acaba sendo a mesma porque ele não tem o perfil baixo desse aro 13. Então o perímetro externo é praticamente o mesmo. Claro que essa combinação aqui, de todos os minis que eu já vi, é a combinação mais bonita de todas. A Bianca deve estar tentando focalizar lá dentro da roda. Freio a tambor nas 4 rodas. E uma vez que ele precisa ser com um diâmetro pequeno, por ser aro 10 o original, ele compensa isso com a largura. Então a gente consegue perceber que o tambor ele é bem mais largo do que de um carro convencional. A Bianca está mostrando a roda dianteira e agora ela vai afastar e vai mostrar a roda traseira. A roda traseira foi colocada aqui não por uma questão de design, mas por uma questão de conveniência, simplesmente para que o espaço interno para os passageiros fosse a prioridade máxima. Por conta disso, o eixo traseiro ele não está mais para frente. E isso deixa uma característica muito interessante no carro. Se vocês observarem, as 4 rodas elas estão nas extremidades da carroceria. Isso dá um comportamento dinâmico desse carrinho, principalmente nas curvas, muito, mas muito interessante mesmo. Eu, como fã do Mr. Bean, eu adoro poder estar em contato com esse carro e poder mexer num carro similar ao que o Mr. Bean tinha. Então aqui a gente tem um porta-malas, ele está um pouco desorganizado, o pneu está fora da posição. Aqui a gente tem o tanque, não é um tanque muito grande, eu acho que ele deve ter no máximo 30 litros. E a gente tem aquilo que eu considero vamos dizer, não é um ponto negativo. A bateria ficou aí para a distribuição de peso ficar mais interessante para o carro, porque todo o peso do conjunto mecânico está ali na frente. Qual que é o ponto negativo de você ter a bateria longe do conjunto mecânico? Você precisa, o terra está muito bem resolvido aqui, aterrado na carroceria, isso daqui é fácil, mas o positivo não tem jeito, você tem que levar um condutor enorme de diâmetro até lá na frente. E esse é um dos pontos que a gente vai tratar com um pouco de atenção, as conexões elétricas aí, de forma preventiva para que o carrinho funcione bem. A Bianca vai afastar, vai mostrar que a tampinha do porta-malas abre. Opa, isso daqui está solto. A tampinha do porta-malas abre, aqui essa correntezinha deveria ficar aqui. A tampinha do porta-malas abre para baixo, provavelmente se alguém precisasse ampliar o espaço de bagagem, mesmo que andasse com a tampa aberta, poderia colocar alguma coisa assim. Claro que isso daqui é mais um brinquedinho do que um carro, então jamais você vai castigar um carrinho desse indo, hoje em dia aqui no Brasil, indo na feira, indo fazer alguma compra ou fazer as coisas que o Mr. Bean faria com o amarelinho dele. Agora a grande mágica acontece quando a gente abre a porta do carrinho e tem acesso ao interior. Pode se aproximar, Bianca. Quando a gente olha o interior, a gente esquece que por fora ele é tão pequeno. Ele tem provavelmente tanto espaço quanto um Uno, que é francamente um carro bastante espaçoso por dentro, ainda que simples. Aqui também a gente tem um carro bastante simples na questão da estética, na questão do acabamento, mas ele é muito espaçoso pelo tamanho. É quase que uma mágica quando você entra dentro, quando você está vendo o carro por fora e de repente você entra e senta no banco do motorista ou do passageiro. O carro fica de uma hora para outra enorme. Bom, a Bianca está sentada aí com todo o conforto. E o mais legal de tudo, quando a gente apresentou o GTV do Kaique e do Eduardo, a gente comentou que o espaço ali pro motorista e mesmo pro passageiro era bastante limitado, principalmente na questão da altura do teto. Eu, no alto dos meus 1,65, eu me sinto em casa dentro do Alfa. Na verdade foi feito para mim aquele carro, tá? Ou para uma pessoa de 1,65. Aqui, apesar do carrinho ser muito menor, a gente tem muito mais espaço, vamos dizer, útil
do que a gente encontrava no Alfa. Aqui a gente tem um porta-trecos enorme que dá para você encher de coisas que você esteja carregando, carteira, bolsa, celular, enfim, o que você quiser. O banco é bastante confortável, me lembra um pouco a posição de dirigir do Uno, que eu adoro, tá? E o painelzinho, ele tá no centro do carro. E isso provavelmente porque, como um bom carrinho inglês, o volante era do lado direito e como ele era exportado para alguns países ali que gostariam de ter o volante do lado esquerdo, eles acabaram padronizando tudo o que eles poderiam para não ter muita variação na linha de montagem. Então provavelmente aqui a caixa de direção é a peça principal que vai mudar. No lugar dela tá com o pinhão e cremalheira do lado esquerdo, ela vai usar ao contrário do lado direito, e assim por diante. Bianca, dá um 180 graus e mostra ali atrás. A gente não é o carro mais espaçoso do mundo na parte traseira ali, mas a gente pode perceber ali mais ou menos o mesmo espaço que a gente encontrou no Alfa GTV, tá? Uma pessoa do nosso tamanho consegue ali com um pouquinho de aperto, mas curtindo sem dúvida o passeio. O painel para mim é um caso à parte, um instrumento lindo, tá? De muito bom gosto. E provavelmente deve ter sido usado aí por mais de uma década, porque todos os que a gente vê aí em fotos, na internet, alguma coisa assim, eles têm normalmente o mesmo painel. Da mesma forma que nos Fusquinhas, aparentemente é a marca registrada. Tudo Smiths, que é uma marca inglesa também de instrumentos e de extraordinária qualidade. Aqui novamente ele ganha do Fusquinha. Lembrando que o Fusquinha é refrigerado a ar e ele depende do óleo para indicar ali se está superaquecido, como é que está a pressão e manter a saúde do motor. Esse é refrigerado a água e ele tem velocímetro, ele tem marcador de combustível, ele tem todas as luzes necessárias, farol alto, ignição, lanterna e piscas. Além disso, ele tem um sensor de temperatura que no Fusca não tem, se você for considerar que era um carrinho concorrente do Mini, ele poderia ter também. E ele tem mais do que isso. Isso aqui é para esnobar mesmo, tá? Isso daqui é para ostentar num carrinho desses. Ele tem a pressão do óleo. Bom, eu não sei dizer o que é original aqui, o que é um acessório de época. Não sei dizer se o volante ele viria com esse, se os bancos são esses aqui. A questão é que isso para mim pouco importa em qualquer carro, muito menos nesse. A grande conquista que a gente tem é conseguir ter atraído um carrinho desse aqui pro quintal da nossa casa. Então vamos ligar a máquina pra gente sentir agora toda a marra e personalidade desse bichinho. Tá funcionando relativamente bem quando tá frio, mas quando ele chegou aqui quente ele falha bastante. Ele tá dando muito excesso de combustível, ou pelo menos o sintoma é de excesso, mas aí a gente precisa considerar se a gente tem uma falha no sistema de ignição que está soltando gasolina crua pelo escapamento sem queimar e que dá o cheiro de gasolina, ou se realmente a gente está com um carburador entupido, com o nível da boia errado e que está jogando excesso de gasolina para dentro do motor. Bom, de qualquer forma, a gente está aqui para andar com o carrinho. Bianca, vamos fazer um teste com ele? Vamos! Uma delícia dirigir esse carrinho e
eu acredito que ele é a prova de que tamanho não é documento, porque aqui a gente tem um motor menor do que 1 litro e ele faz um estrago. E por quê? Porque o que manda é a relação peso-potência. Esse Mini Austin ele pesa em torno de 600 a 650 quilos, tá? Então a pequena potência que no primeiro momento pode ser motivo de piada, um peso baixo desse daí, o carrinho acaba respondendo muito rápido, ó, e dando trabalho para motor muito maior do que ele. A suspensão é muito firme, aparentemente não tem nada estourado, nada com folga, e aqui no cascalho ele acaba pulando bastante, mas isso daqui numa estrada, numa serra, deve ser fantástico, deve parecer que está num trilho. Existem algumas versões, se eu não me engano, do Mini Cooper, que ele tem 2 Venturis variáveis. Então existe muita alternativa aí voltada para performance, que deve deixar o carrinho realmente um sonho. Basta você fazer uma busca rápida no YouTube e você vai ver esses carrinhos aqui competindo, por exemplo, com Alfas, com carros muito maiores do que ele de motor e dando bastante trabalho, principalmente nas curvas. O câmbio, eu acredito que eu já tenha comentado, 4 marchas. A ré, ao contrário da do Fusca, essa daqui fica do lado da quarta e a gente precisa puxar para fora, para cima, desculpa, para que ela engate. Na verdade, provavelmente ela visa o projeto original com o volante do lado direito do carro, porque aí você consegue pegar a alavanca, que é muito mais ergonômico. Você consegue pegar a alavanca, levantar e puxar na sua direção. Aqui você acaba puxando na direção contrária à sua, mas na direção do Mr. Bean. O que dá para perceber aqui, pelo pouco que a gente já andou, é que realmente a ignição provavelmente precisa de alguma revisão. Mas o problema maior mesmo está no carburador, porque quando eu parei para resgatar a Bianca lá no meio do mato, eu percebi que o carro apagou por afogamento e eu precisei da ajuda dela no momento de dar partida. Para desafogar ele rapidamente, eu acabei levantando o pistão do Venturi variável, aí ele deu a partida. Então eu estou mantendo ele acelerado justamente por conta disso. Outra coisa que eu percebi, o freio está relativamente bom, mas depois de alguns quarteirões que a gente anda, a gente já percebe ele mais pesado, mais borrachudo. Então eu acredito que a primeira coisa que a gente vai fazer, a primeira de todas, é uma sangria completa do sistema de freios. Vamos lá, Bianca? Vamos! O freio tá bem complicado mesmo. Ó, ele chega, ele tem no 1/3 final do curso, a gente sente que ele segura, mas você tem que colocar muita pressão. Provavelmente é um fluido muito velho ou ele tem água no sistema.
esse carrinho confirma tudo aquilo que eu tenho dito nos vídeos aí há algum tempo, que esportividade é muito mais do que um número de potência, é muito mais do que uma cor diferente, é muito mais do que um nome diferente para o mesmo carro de passeio. É um conjunto equilibrado. Na minha percepção, um carro esportivo é exatamente esse conjunto. A gente tem suspensão, a altura do motor, a gente tem uma estabilidade, a gente tem, ou melhor, não tem ainda os freios que a gente precisa ter. Eu vou fazer uma sangria para verificar se a gente consegue. Lembrando que o motor está desligado porque a gente não consegue mais deixar ele em marcha lenta por conta do excesso de combustível. Mas certamente é uma experiência única, mas única mesmo, dirigir um Mini. A sensação de leveza, a sensação de vamos dizer, de confiança que você tem no carro. Você fica sentado bastante baixo em relação ao assoalho do carro. Fora isso, o diâmetro pequeno das rodas, que vai de encontro àquela tendência que a gente tinha nos anos 70, de pegar um Fusca com aro 13, com aro 15, colocar uma roda com diâmetro menor, para ele ter uma relação de diferencial mais curta, para ele acelerar melhor, para ele retomar melhor. A gente percebe todo nesse conjunto, ainda que ele seja de fábrica, projetado para ter uma roda com um diâmetro menor. E o diâmetro menor faz com que ele entre mais decidido nas curvas, que ele faça a curva de uma forma muito mais equilibrada. Gostaria que todos vocês que assistissem tivessem a oportunidade de dirigir um carrinho desse, para terem um parâmetro de uma coisa que a gente só falando, só relatando, dificilmente a pessoa vai conseguir. Ela pode imaginar, mas ela não consegue sentir, infelizmente. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram o nosso vídeo. Quero agradecer em particular os portugueses que acompanham o nosso canal, porque há algum tempo atrás a gente colocou uma miniatura de um vídeo especial da roda desse Mini Austin aqui, e alguns portugueses já comentaram, já falaram: pô, é um Mini, a gente quer ver, porque certamente eles têm um acesso maior a essa maravilha do que a gente aqui. Infelizmente, aqui no Brasil, esse carro é bastante raro. Muito obrigado a vocês que assistiram o nosso vídeo. A semana que vem tem mais. A gente vai começar a mecânica propriamente dita, a mecânica hardcore. E muito obrigado ao Kaique e ao Eduardo, que forneceram essa oportunidade única de a gente apresentar esse carro no canal. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.